Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos analisar essa importantíssima obra do Platão, Apologia de Sócrates. Nessa minha edição, que eu estou lendo da editora Martin Claret, ele tem um pouco mais de 100 páginas, então é um livro relativamente pequeno. E nessa edição aqui a gente tem tanto em português, como também na língua original em grego. Certo? Então, acaba que o livro em si, ele é bem menor. Fica ali por volta das 50 páginas. Porém, apesar de ele ser um livro relativamente pequeno, mas isso não reduz a sua importância. Esse livro, Apologia de Sócrates, ele é uma das grandes obras antigas. Ele não é um livro propriamente filosófico, por mais que ele tenha um grande valor aí para a filosofia, mas ele é considerado um relato ali documentado, né, um relato documental. Como o próprio nome já diz, né, Apologia de Sócrates, ele vai falar sobre a defesa de Sócrates durante o seu julgamento, né, em que ele foi condenado à morte. E eu gostaria de lembrar que esse livro ele está listado na lista dos 100 livros que foi feita pelo José Moninasser, né, no programa Expedições pelo Mundo da Cultura. Eu fiz um vídeo falando sobre esse programa, como que ele influencia aqui no canal. Para vocês que não sabem, né, eu estou seguindo essa lista, vou tentar concluir todos os 100 livros, e esse daqui, o Apologia de Sócrates, ele é um dos livros considerados pelo José Moninasser como um dos mais importantes do Ocidente. Nesse vídeo, nós não vamos nos ater muito à vida de Sócrates. Como eu disse, eu vou me ater ao livro que conta o julgamento. Então, a gente já vai conversar um pouco sobre a morte de Sócrates. Eu pretendo trazer aí futuramente um vídeo falando propriamente da filosofia de Sócrates, da vida dele como um todo, né? Não só da morte, do julgamento. E como forma complementar, eu também utilizei essa obra, que vai ter um vídeo especial no canal sobre ela, Uma História da Filosofia, do Frederick Completon. E eu li a partir da página 125, certo? Que fala sobre o julgamento e morte de Sócrates. Aqui ele traz mais informações, traz um maior detalhamento sobre como que foi o contexto, quais foram os motivos propriamente ditos que levaram Sócrates ao julgamento. Porque a gente bem sabe que o que foi levantado como acusação formal de Sócrates para condenação à morte não foi de verdade a motivação real que levou Sócrates a ter essa condenação, até esse destino, né? Houveram aí algumas motivações políticas implícitas e eu também vou conversar com vocês baseado aqui no que o Frederick Completon coloca no livro. Mas então, quem foi Sócrates, né? Sócrates, ele nasceu de uma parteira e de um possivelmente escultor. Existem algumas contradições entre alguns estudiosos com relação à profissão do pai dele. Alguns acreditam que ele era um escultor, outros estudiosos já não concordam com essa concepção, mas, em todo caso, ele não seguiu a mesma carreira do pai. Sócrates, por ele ter tido ali, por a gente ter registros de que ele ocupou ali um cargo, uma posição específica dentro da Grécia, acredita-se que ele não veio de uma família pobre, até porque ele foi guerreiro, ele participou de guerras ali por Atenas, e também a morte dele, a condenação à morte, que foi beber cicuta, não era uma das formas mais humilhantes de se morrer, né? Quando você era condenado. Na verdade, a condenação a beber cicuta era até mesmo uma forma de morte aristocrática, né? Então, ele não teve aí uma morte humilhante, como, por exemplo, foi a de Jesus Cristo, né? Que foi a crucificação. Era uma morte que era dada às piores pessoas ali daquela época. Então, existe a esse ponto. Sócrates, ele não foi extremamente pobre, ele não veio de uma família extremamente pobre. Inclusive, ele também se tornou membro do comitê do Senado, né? Mas a figura de Sócrates era uma figura extremamente interessante. Apesar de ele ter certa condição, ele vivia ali com a roupa do corpo, ele ia para qualquer lugar com a mesma roupa,
Inclusive, aí nas caminhadas militares que ele participou, ele se recusava a usar sandálias, né? Ele geralmente andava descalço. E ele era simples, ele tinha essa simplicidade, ele rejeitava o valor às coisas materiais. Já no comecinho da sua vida, ele sempre foi muito voltado para questões filosóficas. Ele foi ali estudioso, ele foi aluno dos pré-socráticos, ele participou ali daquele estudo inicial que era a cosmologia, mas depois ele foi se afastando desse tipo de filosofia mais voltada à natureza e começou a se voltar a um estudo mais do ser humano. Então a gente tem essa mudança de visão da filosofia, que no início ela foi muito ligada ali às ciências físicas, né, ao estudo do mundo, ao estudo da natureza, e passou com Sócrates a se voltar mais para o ser humano, principalmente para o interior do ser humano. E então, por volta de 406 a.C., Sócrates já era membro do Comitê do Senado e ele teve ali algumas atitudes moralmente corajosas, mas que acabaram fazendo com que ele ganhasse ali mais inimigos e o que acabou resultando no pedido da condenação de Sócrates à morte. A primeira atitude que o autor aqui do livro Uma História da Filosofia, o Frederick Completon, ele coloca, que acabou motivando esse pedido de condenação do Sócrates, foi porque ele se recusou a endossar que 8 comandantes que eles deveriam ser afastados por conta de algumas atitudes de negligência enquanto eles estavam nas ilhas Arginusas. Então, enquanto esses 8 comandantes estavam nas ilhas Arginusas, eles tiveram ali algumas atitudes negligentes e eles deveriam ser afastados. E foi feito um pedido de que eles fossem julgados conjuntamente, ou seja, que fosse feito o julgamento dos 8 juntos, a fim de dar uma pena mais dura para esses comandantes. Porém, isso ia contra a lei de Atenas e Sócrates, ele teve essa coragem, né, de não endossar, de ir contra essa decisão. E outra atitude também de Sócrates que acabou ocasionando mais um certo ódio por ele, principalmente dos políticos que atuavam ali com ele, foi que ele foi contra também a condenação à morte de um homem chamado Leão de Salamina. Esse Leão de Salamina, ele tinha certas propriedades e os 30 pediram a condenação dele para confiscar as propriedades. Então, Sócrates, ele também foi contra. E aí, mais um motivo para ele ganhar ali inimizades dentro do Comitê do Senado. E então, no ano 400 a.C., é feita a seguinte acusação a Sócrates. Meleto, filho de Mileto, do demo de Pífis, acusa Sócrates, filho de Sofronisco, do demo de Alópece, sob juramento da seguinte matéria. Sócrates é culpado, primeiro, de não cultuar os deuses que o Estado cultua, tendo, ao contrário, introduzido práticas religiosas novas e estranhas, e segundo, de corromper a juventude. E, com essa acusação, o querelante solicitou a pena de morte a Sócrates. Então, gente, a gente consegue perceber nessas duas acusações que foram acusações bem subjetivas, bem abrangentes. Na verdade, eles tinham a intenção, eles tinham motivações implícitas para fazer essas duas acusações, mas eles não podiam citar expressamente o que era, porque havia ocorrido aí uma anistia, que eu vou detalhar um pouco mais para vocês. Aí, por conta dessa anistia, de algumas figuras aí importantes da Grécia, eles não podiam citar expressamente, aí eles fizeram essas duas acusações aí, bastante subjetivas, para que as pessoas ali que iam julgar, os juízes, pudessem imprimir daquilo que estava escrito. Então, foi uma coisa que as pessoas que estavam ali, que sabiam o que tinha ocorrido, elas entenderam o que eles queriam dizer, certo? Então, a primeira acusação, que é a de não cultuar os deuses que o Estado cultua, tendo, ao contrário, introduzido práticas religiosas novas e estranhas,
Muito possivelmente foi por eles queriam conectar Sócrates aos antigos cosmólogos e à profanação dos mistérios em 1415. Só que uma figura importante, né, desse episódio, dessa profanação dos mistérios, e que era ligado também aos antigos cosmólogos jônicos, que era o Alcibíades, ele havia sido anistiado na anistia que ocorreu em 404. Não só ele, como várias outras figuras importantes da Grécia. Então, como eles não podiam citar expressamente ele e queriam ligar Sócrates a esses jônicos, esses cosmólogos jônicos, então eles colocaram essa acusação aí subjetiva para que os juízes pudessem fazer essa ligação e entendessem. Já a segunda acusação, que era de corromper a juventude, muito possivelmente foi uma forma de ligar Sócrates a um antigo aluno dele, que foi o Crítias. O Crítias, ele foi um oligarca muito violento, o governo dele foi bastante violento, e ele também participou dessa anistia de 404 a.C. e por isso não podia ser expressamente colocado ali dentro da acusação. Mas com essa frase de corrupção dos jovens, os juízes, eles puderam entender o que estava explícito ali, que era justamente uma forma de ligar Sócrates a esse oligarca, por ele ter sido aluno de Sócrates, mas lembrando que o filósofo, ele mesmo foi contra essa forma de governo do seu aluno. Porém, pessoal, de início, o que eles queriam com essa acusação era que Sócrates fugisse para o exílio. Eles mesmos acreditavam que Sócrates não iria esperar pelo julgamento, mas acabou que Sócrates esperou pelo julgamento, ele se defendeu no julgamento e também não pediu exílio, tá? Ele não tentou muito fugir daquela situação, ele não estava disposto a vender os seus ideais. Inclusive, no livro, ele vai falar por várias vezes que ele não, em hipótese alguma, em troca de ficar vivo, abriria mão de fazer o que ele estava fazendo, que era conversar, indagar, questionar as pessoas, os atenienses, certo? Então, de início, o que eles queriam era que Sócrates fugisse para o exílio, ou que dentro ali do julgamento ele pedisse como uma forma alternativa à pena de morte o exílio, mas não foi isso que aconteceu. E aí Sócrates acabou mesmo sendo condenado à morte, mas aí eu vou detalhar um pouco mais sobre como foi esse julgamento, que é justamente o que é falado aqui dentro do livro, certo? Então, aqui na primeira parte do livro, Sócrates vai se defender das acusações diretamente. Ele vai começar falando de uma situação que foi ali o estopim para que ele começasse a fazer o que ele estava fazendo, que era questionar as pessoas, conversar com elas e buscar que elas entendessem que elas eram ignorantes. E isso acabou rendendo muitos inimigos para ele. Então ele começa falando da situação em que um amigo dele, o Querofonte, ele foi ao oráculo. Esse oráculo, ele era um lugar que as pessoas iam consultar os deuses. E existiam ali mulheres que elas faziam ali uma espécie de comunicação com os deuses e repassavam o que esses deuses queriam dizer àquela pessoa. Então o Querofonte, ele vai a esse oráculo e ele pergunta se existe alguém mais sábio do que o Sócrates. E o oráculo diz que não existe. E aí o Querofonte, ele conta isso para Sócrates e Sócrates fica se perguntando, mas eu não me acho sábio, eu não me vejo como sábio, e eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas aí que são bem mais sábias do que eu. E aí ele começa a se questionar e a duvidar dos deuses, duvidar do oráculo. E aí ele vai aí numa caminhada, numa jornada, tentar saber, tentar conhecer ali as pessoas e achar alguém mais sábio do que ele. Primeiro, ele conta que vai aos políticos. Então, ele visita ali alguns políticos que eram conhecidos por serem sábios e começa a questioná-los sobre determinados assuntos, determinadas situações. E aí ele percebe que, na verdade, é totalmente o contrário. Aqueles políticos, aqueles sábios,
Eles acham que sabem das coisas, mas quando eles são questionados com mais profundidade sobre aquilo, eles não conseguem responder, porque o conhecimento deles é muito superficial. Então ele percebe, primeiro, que os políticos que ele visitou, os conhecidos, as pessoas mais conhecidas como sábias, infelizmente não eram sábias. E aí ele decide então visitar os poetas. E aí ele vai falar ali com os poetas e ele acaba percebendo que aquilo que eles escreveram, na maioria das vezes, para não dizer sempre, nem eles mesmos tinham noção daquilo que eles tinham escrito. Ele mesmo fala no julgamento que as pessoas que escutavam os poetas, elas muitas vezes sabiam mais sobre aquilo que eles tinham escrito do que eles mesmos. Porque, segundo Sócrates, eles eram guiados por um entusiasmo ali, por uma inspiração divina, que acabavam escrevendo aquilo que eles mesmos não tinham noção, né? Não sabiam. E aí depois ele vai para os artífices, que eram ali espécies de criadores, escultores, pessoas que criavam coisas, né? E esses artífices sofriam do mesmo problema dos poetas. Eles, por saberem de determinado assunto, né, por saberem bem um determinado tipo de arte, eles achavam que sabiam bem tudo. Então, eles sofriam do mesmo problema que os políticos e os poetas. Eles achavam que conheciam tudo, eles se achavam sábios, se achavam conhecedores, mas eram só ser questionados mais profundamente sobre determinado assunto que eles se perdiam. Então Sócrates percebe aí que o oráculo foi verdadeiro e que ele era o mais sábio dentre os homens porque ele tinha noção do que ele não sabia. E é aí onde surge aquela famosa frase, só sei que nada sei, que é o ponto de partida da filosofia socrática, né? De você reconhecer aquilo que você é ignorante, mas também reconhecer aquilo que você sabe. Então, quando Sócrates ele diz que só sei que nada sei, não é que você tem que reconhecer que você não sabe de nada. E que quando você for questionado de algo que você tem conhecimento, você deve dizer que não sabe. Não. É você reconhecer aquilo que você não sabe e também saber reconhecer aquilo que verdadeiramente você conhece. E então é através dessa história que Sócrates vai questionar a acusação de que ele não acreditava nos deuses. Por quê? Ele estava fazendo aquela abordagem, aqueles questionamentos à população, às pessoas, como uma forma de obedecer aos deuses, ou seja, ao oráculo. Então, se o oráculo disse que ele era o mais sábio ali, então, como uma forma de obediência aos deuses, ele deveria fazer aquilo que ele estava fazendo, que era ensinando as pessoas a tomarem conhecimento da sua própria ignorância. Outra parte muito interessante aqui da Apologia de Sócrates, da primeira parte do livro em que ele faz a defesa, né? É quando ele vai falar que, desde criança, ele tem ali uma voz que sempre diz para ele o que ele deve ou não fazer, principalmente quando ele está prestes a tomar uma decisão errada, ir por um caminho errado. Ele fala que desde criança sempre ouviu essa voz, esse impulso de que, olha, aquilo ali é errado. Não vá por esse caminho que ele vai lhe levar para um caminho incorreto. Então, ele vai falar aqui que nunca quis entrar na vida pública justamente porque essa voz sempre dizia para ele que não era o caminho correto a se tomar. E, inclusive, ele usa como prova de que essa questão da corrupção da juventude não era correta, porque o que ele ganharia com isso? Já que ele não cobrava nada, ele utiliza a sua própria pobreza, né? E da sua família, dos seus 3 filhos e da sua mulher, como prova de que ele não ganhava nada com isso. E aqui uma frase que ele diz é que aquele que quer realmente lutar pelo que é justo, se quiser manter sua vida por mais algum tempo, deve viver discretamente, sem se envolver na vida pública. Então ele vai falar isso justamente se defendendo de que ele talvez queria se
é crescer em relação a essa questão de corrupção da juventude, de ganhar algo. Então ele tenta dizer que, olha, eu não ganho nada com isso e nem mesmo entrei para a vida política, para a vida pública. E por fim, né, Sócrates, na sua defesa, ele vai falar que ele poderia pedir o exílio, que ele poderia prometer não falar mais sobre o que ele falava, ensinar, questionar, poderia parar ali com a sua missão e ele poderia fazer como tantos outros que levam ali mulheres, os filhos para suplicarem, né, causarem pena nos juízes para que não deem a pena de morte. Mas ele disse que preferiu ser honesto, porque se ele fosse desonesto e através do seu discurso, da sua retórica, enganasse os juízes, isso não seria uma atitude de um homem realmente sábio e honesto. Então ele diz que se coloca nas mãos dos juízes e esperam que eles sejam justos. E assim finaliza a primeira parte do livro. E depois da defesa do acusado, vem a votação dos juízes em relação se considera Sócrates culpado ou não. Realmente os votos vão ser maioria para os que consideram Sócrates culpado, e aí a gente entra na segunda parte do livro, que é justamente a oportunidade em que eles dão ao acusado de sugerir uma pena no lugar da pena de morte. E pelo que a gente entende, né, seria bom para o acusado que ele sugerisse uma pena tão grave quanto a pena de morte, mas que ele não fosse morrer. Então a lógica seria que Sócrates sugerisse uma pena grave no lugar da pena de morte, porque assim seria mais fácil de ele conseguir essa substituição. E como até o próprio Frederick Coplestone coloca aqui no livro, Uma História da Filosofia, eles dariam o exílio para Sócrates. O problema é que Sócrates ele não quis ser desonesto e ele não quis fugir em nenhum momento da pena de morte, ele não tinha medo da morte. Então Sócrates, como uma forma de ironizar, até mesmo de provocar os seus acusadores, os juízes, ele propõe como uma pena substitutiva da pena de morte, ele ser alimentado no Pritaneu. O que era o Pritaneu? Ele era o lugar em que as custas da população, né, com dinheiro público, eram alimentados ali os ganhadores das Olimpíadas, os políticos, as pessoas importantes ali de Atenas. Então, como uma forma de provocação, ele sugere que ele seja alimentado no Pritaneu. E aí já é o cúmulo do cúmulo, né? Vai ocorrer ali a segunda votação, que é em relação se vão condenar ele à pena de morte ou não, e acaba que a diferença de votos para que ele seja condenado à pena de morte vai ser ainda maior do que a diferença de votos se ele era culpado ou não, justamente por conta dessa provocação que ele fez para que ele seja alimentado no Pritaneu. E aí a gente entra dentro da terceira parte, que é quando Sócrates recebe a notícia de que ele foi condenado à pena de morte e que ele vai morrer. Nessa terceira parte é a minha preferida do livro, em que ele vai discorrer sobre a morte. E ele vai falar que talvez eles nem estejam fazendo mal para ele, porque na verdade eles só vão ter controle ali sobre o corpo dele, mas a alma, o espírito, eles não podem controlar. E aí ele vai dizer que a morte, ela é considerada, sim, pode ser considerada um bem. Por quê? Porque existem duas opções. Ele vai dizer que ou eu vou morrer e a morte vai ser como um sono profundo, em que eu não sei de nada, não tenho nenhum dos meus sentidos, então seria uma coisa boa, né? Esse descanso, esse sonho sem sonhos, que reduziria todos os tempos a como se fosse uma noite só de um profundo sono. E a segunda opção seria, como já era falado, né, a vida após a morte. Então ele diz que mal seria se caso houvesse uma vida após a morte, como muitos falam, e eu iria ali para o mundo dos mortos
e me encontrariam com os verdadeiros juízes, os que realmente têm o conhecimento de todo mundo e que realmente poderiam fazer da minha vida o que eles quiserem. E que mal teria eu me encontrar com outras pessoas que morreram, com figuras importantes? E ele começa a citar as principais figuras, pessoas sábias que viveram antes dele e que também foram condenadas à pena de morte inocentemente. Então ele vai falar que mal teria eu conversar com essas pessoas e compartilhar com elas aquilo que eu senti, compartilhar momentos que nós vivemos parecidos com relação a essa condenação à pena de morte sendo inocente. E que mal teria eu ir para o mundo dos mortos e continuar praticando aquilo que eu mesmo praticava aqui quando eu estava vivo, ou seja, questionar as pessoas, ver quais são os verdadeiros sábios e fazer com que as pessoas percebessem a própria ignorância. Então, no final das contas, ele vai fazer essa reflexão sobre a morte e vai dizer que talvez vocês nem estejam me fazendo mesmo mal. E talvez vocês mesmo que estejam se prejudicando, porque vocês estão matando um senhor inocente. E mal vocês sabem a pena que vocês vão sofrer no futuro. E realmente, né, gente, atualmente a gente está falando mal dessas pessoas aí que foram culpadas por condenarem à morte o Sócrates. Então, realmente essas pessoas tiveram uma condenação aí no futuro bem pior do que a de Sócrates. Então, Sócrates ele acaba ficando mais ou menos um mês na prisão, né, aguardando a cicuta. Ele não foi morto logo após o julgamento, porque eles estavam esperando um barco sagrado voltar de viagem. Eles tinham ali uma crença em relação a esse barco, eu não vou me aprofundar muito, talvez em um próximo vídeo a gente possa falar sobre essa crença na Grécia, mas por conta dessa crença religiosa, enquanto o barco não chegou na cidade de Atenas, ele ficou aguardando e no seu último dia de vida, ele discorreu ali, conversou sobre a questão da morte com alguns amigos que estavam com ele. Importante falar que nesse meio tempo, alguns amigos do Sócrates tentaram resgatar ele da prisão, né? Realmente tinha dado para ele fugir, mas ele disse que não iria fazer uma coisa dessa, porque o que as pessoas iam dizer? Nossa, mas esse daí não era o sábio, esse aí não era o que não tinha medo da morte, e por que ele fugiu? Então ele não aceita fugir com os amigos dele, e ele finaliza ali a sua vida, seu último dia de vida, conversando com seus amigos sobre a morte e sobre a vida eterna, o que é nos apresentado no livro Fédon, de Platão. Essa última conversa de Sócrates com seus amigos sobre a eternidade, sobre a imortalidade da alma. E ele bebe a cicuta ela começa agindo pelas pernas, né, até chegar no coração. Conta-se pelos amigos dele que ele sofreu ali apenas uma pequena... Ele teve ali uns movimentos de convulsão e morreu. Sobre esse livro Fédon, de Platão, eu ainda não fiz a leitura, mas eu pretendo ler o mais breve possível, principalmente para complementar essa questão do último dia de Sócrates, do julgamento de Sócrates. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Não esqueçam que eu sempre coloco as fontes na descrição. E caso você tenha alguma sugestão para um próximo vídeo, alguma sugestão de livro, é só deixar aí nos comentários, tá certo? Não esqueça de comentar, de curtir, se inscrever no canal, compartilhar. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!